Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Oswaldo Júnior, e hoje nós vamos discorrer um pouquinho da palavra de Deus para que nós possamos ter um entendimento do livro do Apocalipse. É um livro que tão comentado, tão citado, mas pouco estudado. Então é importante nós estudarmos o livro do Apocalipse para poder ter um entendimento melhor daquilo que está por vir. E olha, o fim está próximo. Os sinais estão mostrando tudo acontecendo, o aquecimento global e todas essas transformações ocorrendo, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, epidemias, pandemias. Nós temos visto tudo isso acontecer nos últimos dias, nos últimos anos. Então, é um fator determinante. Querido irmão, irmã, você que está assistindo esse vídeo aqui no canal Pastor Oswaldo Júnior, que você tenha certeza, que você tenha convicção de uma coisa, que nós não sabemos o dia e a hora, como o Senhor Jesus disse, mas nós sabemos que cada dia se aproxima mais o grande e terrível dia do Senhor. Então fica conosco nesse vídeo que nós vamos estar estudando aqui Apocalipse capítulo 16, para que nós possamos ter um entendimento melhor do final dos tempos e também da grande batalha a última batalha, chamada Batalha do Armagedon. Queridos, eu vou procurar ser bem breve, eu vou passar o meu entendimento, aquilo que eu compreendo ser aquilo que o Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus está discorrendo aqui na sua palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 16, a qual nos fala sobre as 7 últimas pragas, né, que vai se desencadear o final dos tempos e vai terminar com a grande batalha, a batalha do Armagedon. A grande batalha, a qual a Bíblia fala, em outras passagens, a qual o mundo inteiro, as nações vão se levantar contra a nação de Israel e vão tentar cercá-la e sitiá-la ali no vale de Meguido, que também é chamado Armagedon. Então nós falamos que é a última batalha, a batalha do Armagedon, a qual Israel estará toda cercada, sitiada. E eles vão achar que não tem mais esperança. E eles vão clamar o Deus Todo-Poderoso, o Messias, o Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo. E eles vão bradar, e eles vão clamar. E o Senhor vai vir nas nuvens para buscar, para defender, para pelejar por Israel. Mas eu quero ler aqui sobre a 6ª praga que vai ser derramada sobre a terra. Está em Apocalipse, capítulo 16, do verso 12 em diante. A qual diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então se congregarão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Queridos, esse texto nos fala sobre essa grande batalha que vai acontecer. Eu creio, queridos, que tudo que está na Bíblia é inevitável. Muitas coisas nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas sabemos de uma coisa: é inevitável que isto vai acontecer. Vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. E é o que nós estamos vendo, querido, nos últimos dias. Tudo está promovendo essa grande batalha do Armagedon. Você vê que o período pós-pandemia parece que levantou alguma coisa, chamou a atenção das nações para que os regimes começassem a ser nacionalistas. O que é? Em primeiro lugar, o meu país.
Em primeiro lugar, a minha nação. Depois eu vou me preocupar com as outras nações. E as nações estão se armando até os dentes. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Que quando falarem de paz, 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 haveria repentina destruição. É o que nós estamos acontecendo, vendo isso acontecer. Essa guerra que já está durando mais de um ano lá, né, naqueles países ali, que você sabe, né, daquela cruz e o punhal lá, você vê que já está completando um ano. Milhares de pessoas já morreram, milhões de pessoas abandonaram seus lares, suas famílias, seus empregos. Milhares de pessoas já foram sepultados de ambas as partes. E tudo está sendo uma guerra, podemos notar que vai ser uma guerra prolongada. E já está falando sobre bombas nucleares e todas essas coisas que estão para acontecer. E isso aí, meu irmão, é tudo bíblico. O Senhor já disse que tudo isso iria acontecer. E quando nós vemos aqui, esse capítulo 16, a partir do verso de número 12, fala que quando o anjo derramou a ira de Deus, a sexta taça, fala que o rio Eufrates se secou. A taça, o objetivo dessa taça era isso aqui, queridos. Olha aqui. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha só que coisa, então tudo é algo já planejado dentro do relógio de Deus. Então, como eu falei no início, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que isso vai acontecer. É inevitável que isso ocorra, queridos. Porque se o Senhor disse na sua palavra, está escrito, vai se cumprir. Tão certo como vive o Senhor, tão certo quanto a luz é dia e a escuridão é noite, assim será a vinda do nosso Deus. E nós temos visto, pode pesquisar no Google, pode pesquisar na internet, pode pesquisar aí no YouTube, procure assim, ó, o rio Eufrates está se secando. Você vai ver inúmeras imagens mostrando que o rio Eufrates está se secando. Tem lugares que ele já está 100% seco. Só que, note-se que o grande rio Eufrates, ele atravessa vários países do Oriente Médio. Ele começa na Turquia e ele vai passando e vai embora, pegando todos aqueles países ali do Oriente Médio. Eu não vou citar os países para não poder errar, esquecer de algum. Mas você pode pesquisar aí. E uma vez esse rio se secando, vai ser um flagelo àquelas nações. Imagine que coisa que vai acontecer. A mortandade que a Bíblia fala que no Apocalipse vai morrer milhões de pessoas. Tem passagens bíblicas que falam assim, ó, a terça parte da humanidade vai morrer. Hoje nós somos em 8 bilhões de habitantes no mundo. Você imagina morrendo no Apocalipse a terça parte dos homens. Sabe o que vai ser isso? Mais de 2 bilhões e meio de pessoas vão estar perecendo. E isso está afunilando, queridos. Cada vez está se cumprindo mais a palavra do Senhor. O texto que nós lemos fala o quê? Que vai vir espíritos ali, demônios, que vai incitar os reis da terra para essa grande batalha. Então, ou seja, quando nós vemos lá um camarada chamado Putin querendo destruir uma outra nação, nós vemos que foi uma incitação demoníaca. Uma incitação maligna, meus irmãos, que está acontecendo, porque o próprio texto diz que são espíritos, que são demônios, que vai incitar esses governantes, esses presidentes, a fazer essa guerra. Então, querido, já está tudo escrito e vai acontecer, de uma forma ou de outra, vai acontecer, porque se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Então, eu digo para você, prepara-te, ó Israel, prepara-te, meu irmão, prepara-te, minha irmã, prepara-te você, meu amigo que está assistindo esse vídeo, para se encontrar com teu Deus. Olha o que aconteceu agora no Brasil, esse final de semana, lá, aqui no litoral norte de São Paulo. Muitas pessoas já morreram, perderam suas vidas. E outras tantas tiveram tantos inúmeros prejuízos. Por quê? Porque choveu de uma forma que nunca choveu nos últimos 80 anos. Ou seja, até eu não acreditava em aquecimento global. Eu falava assim, não, isso aqui é papo furado, eu não acredito em aquecimento global. Agora eu já passo a acreditar, querido. Porque nós temos visto e ouvido os efeitos da natureza. Observe, não é só no Brasil.
Não é só numa região do Brasil. Ao mesmo tempo que aqui o sudeste do Brasil tá sobrando, tá saindo água pelo ladrão. No sul tá uma terra seca. A região ali de Porto Alegre tá seco, seco, seco. Plantações sendo totalmente destruídas e devastadas. Por quê? Porque está uma seca só. Então, eu quero que você entenda, eu quero que você note a dimensão dessas situações que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo também. Mas olha, eu quero que você observe também a sétima praga, as últimas 7 pragas, que é a sétima taça. Está lá no verso 17. Olha aqui, querido. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Significa o que, querido? Significa que todas essas pragas, né, na 7ª foi consumado ali. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e olha só, queridos, presta atenção aqui no verso 18, parte B. E um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a face da terra. O maior de todos os terremotos, querido, ainda está por vir. Se você acha que o que aconteceu na Turquia foi muito, então você vai ficar abismado com o que vai acontecer no final dos tempos. E que não falta muito. Nós sabemos que está muito próximo à vinda do Senhor. Ele fala assim: e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, ou seja, desapareceram. Ilha, desapareceu. É o que está escrito aqui, querido. Não é o pastor Oswaldo Júnior que está falando, é o que está na Bíblia. Olha assim, olha aqui, capítulo 16 de Apocalipse, verso 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam, os montes desapareceram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Você sabia? Sabe qual é o peso de 1 talento? Sabe qual é o peso aproximado de 1 talento, queridos? E fala que as pedras dessa saraivada que Deus mandou do céu era pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento, mais ou menos, eram 12,5 kg. 12,5 kg uma pedra. Ou seja, é um paralelepípedo. Um saco de arroz tem 5 quilos. Então são 2 sacos de arroz e meio. Quer dizer, um paralelepípedo. Já ouviu falar sobre o paralelepípedo? É uma pedra bem grandona que antigamente calçava as ruas antes de existir o asfalto. É isso que vai cair do céu, uma saraivada, e vai atingir os homens. Ou seja, vai matar muita gente, pessoal. Vai morrer muita gente. Eu não sou profeta da destruição. Não quero ser um terrorista espiritual na sua vida. Mas eu quero te dar um alerta, como homem de Deus. Eu quero te dar um alerta. Meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Vigia. Vigia, porque Jesus está voltando. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de ser crente. Para com isso. Tá? O Senhor fala assim: olha, aquele que ouviu a palavra e hoje está desviado, é melhor nem ter ouvido. É melhor nem ter ouvido. Porque o juízo vai ser maior para quem conhece a palavra e não pratica do que aquele que não conhece a palavra e pratica coisas erradas. Porque nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos o caminho. E nós, quando nós estamos agindo fora do caminho, o caminho que é do Senhor, o caminho da salvação, nós estamos errando 2 vezes. Primeiro, erramos porque estamos errando. E segundo, estamos errando porque nós estamos desobedecendo os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, volte para o Senhor. Jesus está voltando, querido. Olha os sinais aí, a Turquia.
aquela cidade lá com 2 milhões de habitantes. Metade da cidade já foi destruída agora, 2 dias atrás, um outro terremoto, 6,5 na escala Richter. Isso vai ser fichinha perto desse grande terremoto que vai vir sobre a Terra, querido. Eu não sei qual que é essa grande cidade que fala. A grande cidade vai ser fendida em três lugares, é o que diz aqui, querido. Mas o que a gente pode dizer que seja? Você acha que vai ser uma cidade no meio do mato? Não, vai ser as grandes cidades, querido. Vai ser as grandes cidades. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Naquela época que foi escrita aqui, a grande cidade, sabe qual que era biblicamente falando, querido? A grande cidade era Roma. A grande cidade que o texto está falando, se for no contexto histórico, a grande cidade daquela época que foi escrito aqui, o livro de João, Apocalipse, é Roma. A grande cidade é Roma. Lembre-se que Israel, Jerusalém, era dominado pelos romanos. Quem levou João para a ilha de Patmos preso foram os romanos. Então, vamos colocar assim, a Nova York, a Washington, daquela época era Roma. Então, a grande cidade que se refere aqui, querido, eu creio ser Roma. Tanto é que onde que está o Vaticano? Em Roma. Qual muitos dizem ser o anticristo? A figura do Papa. Então nós vemos, querido, que prega, né? Que prega um falso cristianismo. Um cristianismo sem nenhum tipo de compromisso. Um cristianismo sem santidade. Um cristianismo sem Bíblia. Um cristianismo que não fala assim, olha, volte-se para Jesus Cristo, arrepende dos seus pecados, busca o Senhor, sejais batizados em nome de Jesus. Batismo por imersão. Não é batismo jogando um copinho de água na cabeça, não. O batismo de Jesus, o batismo de João Batista, é o batismo por imersão. Tem que o corpo inteiro debaixo da água e água corrente. Então tem muitas coisas erradas, querido. Nossa, muitas coisas erradas. Fala sobre o celibato, não é bíblico. Fala sobre... Lá eles ensinam, querido, sobre purgatório. Não existe purgatório, é tudo mentira. Lá fala sobre ídolos. O Senhor, adorar imagens, esculturas. A Bíblia reprova, o cristianismo verdadeiro reprova todo tipo de imagem e idolatria, meu irmão. Foge das idolatrias. É sem engano. É o diabo enganando as pessoas. E as pessoas, como diz lá em Isaías, fala assim, olha, o cara foi lá na floresta, pegou, derrubou uma árvore, parte ele fez lenha para sua casa, e a outra parte ele foi lá, esculpiu, como um artífice, foi lá e fez uma imagem. Falou assim, ó, este agora é o meu Deus. Deus não está nessas coisas, meu irmão. Deus não está nessas coisas, minha irmã, foge delas. E todo e qualquer tipo de idolatria, querido, nos nossos dias, a internet pode ser uma idolatria. As redes sociais podem ser uma idolatria na sua vida. O seu carro que você gosta tanto, que você pule tanto, que você limpa tanto, pode ser uma idolatria. Dona de casa, você que tem uma casa que, olha, super cheirosa e perfumada, e eu não sou contra a limpeza, eu sou favorável demais, mas tem gente que idolatra demais a casa e fala assim, meu, isso aqui é minha casa, minha casa, minha casa. Está idolatrando, que ele está colocando acima de Deus. É uma idolatria também. O Senhor diz na sua palavra, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as suas coisas. Sobre tudo. Em primeiro lugar, amarás a Deus. Então, querido, o fim está próximo. Volte-se para o Senhor, querido. Apocalipse está mostrando isso. Apocalipse está mostrando quão próximo está a vinda do Senhor. Então, volte-se para o Senhor enquanto há tempo. O Senhor diz na sua palavra em Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor. Hoje o Senhor está perto, querido. Hoje o Senhor trabalha para nós, Senhor Jesus, como nosso advogado. O Senhor diz na sua palavra, Jesus Cristo é o advogado justo. Enquanto estamos na época da graça, a porta da graça está aberta. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas.
Mas quando Jesus vier, querido, ele não vai estar na condição de advogado, ele vai estar na condição de rei. E como rei, ele também vai ser juiz. E como juiz, querido, ele não vai poder te defender, ele vai julgar. A Bíblia fala que Jesus vai julgar as nações da terra, querido. E o julgamento, querido, não vai ser julgamento para salvação, vai ser julgamento para condenação. Porque o nosso Deus é justo, querido. E não existe você dar a declaração de condenação sem antes haver um julgamento. Mas a Bíblia fala assim que porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos, então, mas a graça do Senhor nos justificou, a graça de Deus nos alcançou. Ou seja, se eu não aceitar a graça de Deus, o sacrifício de Jesus perfeito e eterno, então eu estou condenado, querido, eu já estou condenado. O Senhor fala assim que Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, nem para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas se você não aceita a salvação de Cristo, você já está sendo réu do inferno, querido. Você já está entrando num estado de condenação. E Jesus, quando se levantar como juiz, ele fala assim, olha, você teve oportunidade. Lembra aquele dia que você estava assistindo aquele vídeo do pastor Oswaldo Júnior? Lembra? E você falou assim, isso aqui é besteira. Eu sei que eu estou afastado, mas um dia eu volto. Só que não deu tempo de voltar. Jesus voltou antes que você voltasse para ele. Então, querido, esse é o tempo. Quando você passa em frente a uma porta da igreja e você fala assim, hoje não. Alguém te liga, manda um WhatsApp, liga para você, faz um convite presencial. Olha, vamos lá, vamos ouvir uma palavra. Você fala assim, obrigado, mas hoje não. Você está rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo. Então, querido, volte-se para o Senhor, pelo amor de Deus. É o que eu posso dizer para você, volte-se para o Senhor, porque a obra, o Senhor Jesus lá na cruz falou, está consumado. Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está dizendo assim, olha, a obra foi feita. Nós lemos aqui, depois que foi lançada a 7ª praga, querido, na 7ª taça que o anjo derramou, ele falou, está feito, está feito. Então, querido, volte-se para o Senhor, volte para os braços do Pai. Por que ficar nesse mundo sofrendo? Por que ficar nesse mundo só com as ilusões deste mundo? Esse mundo não vai te levar para lugar nenhum, querido. Volte-se para o Senhor em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Você que está assistindo esse vídeo, por favor, ajuda o nosso canal a desenvolver. Eu peço para você, gentilmente, se inscreve no nosso canal, dá um like, ative o sininho para receber notificações e deixa um comentário. Quanto mais comentário você deixar, o YouTube vai entender que o canal é bom, tem relevância. O conteúdo está sendo interessante para as pessoas e ele vai encomendar esse vídeo para o maior número de pessoas. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.